Olá! Agora nós vamos falar um pouco sobre os Estados Unidos e a América Latina no século XIX. Nas primeiras décadas após a independência, em 1776, o principal desafio do governo estadunidense era integrar e unir a jovem nação. Na época, os dois partidos políticos eram o Partido Republicano, que defendia um governo forte, e o Partido Democrata, que era favorável à autonomia dos estados. Pouco a pouco, sobretudo, a partir do terceiro presidente, Thomas Jefferson, em 1801 até 1809, o governo foi impondo sua administração ao país. A seu favor tinha o fato de que a economia estadunidense vinha crescendo, impulsionada pela indústria da tecelagem, da fiação e pela revolução nos transportes. Crescendo em ritmo acelerado, os Estados Unidos atraíram milhões de imigrantes. A maioria dos europeus imigrados na segunda metade do século XIX foi para o território americano. E com o crescimento da população, aumentou a busca por terras para plantar e viver. Teve início então a marcha para o oeste, do litoral para o interior dos Estados Unidos. Um fator de aceleração dessa marcha foi a corrida do ouro, decorrente da descoberta de jazidas auríferas na Califórnia por volta de 1848. Outro fator foi a crença no destino manifesto. Outro fator ainda da marcha para o oeste foi a lei do povoamento, e pela qual o governo cedia por apenas $10 um lote de terra a oeste a quem se dispusesse a cultivá-lo. E para os estadunidenses, essa lei significou uma verdadeira reforma agrária, pois ampliou o número de pequenos proprietários, fazendo aumentar a oferta de alimentos e preços baixos, e incentivando assim o desenvolvimento do país. Milhares de nativos e imigrantes iniciaram a marcha para o oeste, em pequenos navios pelos rios Mississippi e Missouri, ou em carroções como os carroções. Além das terras tomadas dos índios, a expansão territorial estadunidense se fez também por meio da compra de terras e de acordos diplomáticos e da guerra. Os Estados Unidos obtiveram a Louisiana por $5 milhões e em 1803 a Flórida por $15 milhões em 1819 e o Alasca por $7,2 milhões em 1867. Por acordo diplomático, conseguiram o Oregon na costa do Pacífico. Usando a guerra como arma, tomaram a metade do antigo território do México em 1848. Os Estados Unidos ganharam então acesso ao Pacífico. Nos Estados Unidos, no século XIX, um imigrante europeu naturalizado era, por ser branco, considerado cidadão estadunidense. Já um Cheyenne ou um Sioux, cujos ancestrais viveram naquelas terras por séculos,
era visto como um estorvo. Os soldados do exército estadunidense promoviam verdadeiros massacres de indígenas. As empresas de construções de estradas de ferro pagavam atiradores para matarem bisões, alegando que atrapalhavam o caminho. A matança de bisões, principal fonte de subsistência de vários povos indígenas, espalhava a fome entre eles. O governo dos Estados Unidos desrespeitava os tratados de paz que ele próprio celebrava com os indígenas. Os povos indígenas, por sua vez, resistiram à invasão de suas terras das mais variadas formas e só foram vencidos depois de décadas de luta. Com a conquista do Oeste, muitos povos indígenas simplesmente desapareceram. Outros foram expulsos de suas terras e obrigados a viver em reservas de solo pobre e clima gelado. Hoje, a comunidade indígena é uma pequena minoria nos Estados Unidos, vivendo em reservas ou nas cidades, onde muitas vezes é marginalizada. Na década de 1850, enquanto a marcha para o oeste seguia o seu curso, as diferenças entre o centro-norte e sul tornavam-se mais visíveis. No centro-norte, predominava o trabalho livre e pequenas propriedades. As indústrias prosperavam e vendiam boa parte de sua produção para o mercado interno. Já no sul, predominava o trabalho escravo e a grande propriedade escravista. As fazendas de anil, fumo e algodão vendiam seus produtos para o mercado externo. E essas diferenças colaboraram para que os fazendeiros do sul e os empresários do centro-norte tivessem interesses conflitantes, enquanto estes eram em sua maioria contrários à escravidão. Os sulistas queriam conservá-la e expandi-la para novos estados, incorporados na marcha para o oeste. Por isto, um debate violento a respeito da escravidão tomou conta do parlamento estadunidense em meados do século XIX. Na política, os sulistas e seus representantes controlavam o governo dos Estados Unidos havia décadas. E em 1860, a situação se inverteu. O nortista Abraham Lincoln, líder do Partido Republicano, foi eleito presidente dos Estados Unidos. E sua principal bandeira era a união do país a qualquer preço. Insatisfeito com o resultado das eleições, 7 estados do Sul separaram-se da União e formaram um país à parte, os Estados Confederados da América. Essa secessão foi recusada e teve início uma guerra civil, a Guerra de Secessão, que foi de 1861 até 1865. E no começo da guerra, os sulistas obtiveram importantes vitórias, mas no decorrer do conflito, os nortistas impuseram sua superioridade numérica, econômica e militar. Com a guerra, muitos escravos sulistas fugiram para o norte, o que deu novo impulso à campanha abolicionista. Diante da pressão abolicionista e da necessidade de soldados para as frentes de batalhas, em 1º de janeiro de 1863, o governo de Abraham Lincoln promulgou a Lei de Emancipação dos Escravos, o que libertou os escravos
o que libertou os escravos dos Estados Confederados. De posse da liberdade, milhares de afro-americanos engajaram-se no Exército do Norte para lutar pela União. A convicção de que lutavam por uma América livre e unida e a força dos soldados afro-americanos ajudaram os nortistas a vencerem a guerra. E em meados de 1865, o Sul reconhecia oficialmente a sua derrota. E o conflito, que tinha como principal motivo a defesa da unidade nacional, transformou-se em uma luta pelo fim da escravidão. Profundos ressentimentos, no entanto, continuaram opondo sulistas e nortistas, e em 1865, ainda Abraham Lincoln, reeleito presidente, foi assassinado em um teatro por um sulista, escravista e fanático. Ao mesmo tempo, o racismo antinegro explodiu com toda a força. Membros da elite do Sul, inconformados com a possibilidade de ascensão dos negros, fundaram associações racistas como a violentíssima Ku Klux Klan, conhecida por perseguir, intimidar e assassinar negros. Logo após o fim da Guerra Civil Estadunidense, a campanha abolicionista se intensificou e em 6 de dezembro de 1865, a Constituição recebeu a 13ª emenda, uma lei federal que abolia a escravidão em todo o território dos Estados Unidos. E 3 anos depois, recebeu a 14ª, que declarara cidadãos estadunidenses todas as pessoas nascidas nos Estados Unidos ou naturalizadas. Portanto, constitucionalmente, os afro-americanos passaram a ser considerados cidadãos. No entanto, as leis se mostraram insuficientes para transformar homens livres em cidadãos. A elite branca, sobretudo a do Sul, procurava impedir o direito do negro à cidadania. Assim, após a abolição, o racismo antinegro continuou intenso nos Estados Unidos. Negros e brancos não podiam estudar na mesma escola, nem usar mesmos banheiros públicos ou serem atendidos nos mesmos hospitais. E em 1954, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos proibiu a segregação racial nas escolas estadunidenses. Mas, no sul do país, a decisão foi ignorada. Na capital de Nova York, Orleans, em Louisiana, Ruby Bridges, uma menina de 6 anos, foi uma das únicas 5 crianças aprovadas na seleção, feita para saber quais tinham condições de estudar em uma escola frequentada só para brancos. Sua mãe decidiu matriculá-la e a comunidade branca local reagiu furiosamente, e a maioria das mães tirou seus filhos da escola, e a política da cidade negou proteção à menina. E ela, então, foi escoltada por agentes federais todos os dias do ano para poder assistir às aulas. Após a Guerra Civil Estadunidense, o governo empenhou-se na reconstrução do país, atraindo capitais europeus, elevando impostos sobre produtos estrangeiros e estimulando a entrada de milhões de imigrantes, o que significou
mão de obra farta e barata para as fábricas, e a existência de recursos naturais, como ferro, chumbo e petróleo, de terras férteis e de ferrovias, também colaborou para a industrialização acelerada ocorresse nos Estados Unidos, na segunda metade do século XIX. E no final do século XIX, os Estados Unidos haviam se tornado uma das maiores potências industriais do mundo. Possuíam uma rica burguesia industrial e uma classe operária organizada e combatida. E ao mesmo tempo em que a economia estadunidense se fortalecia, ocorria uma grande concentração de capital nas mãos de um pequeno grupo de magnatas, donos de verdadeiros impérios econômicos, a exemplo de J. Rockefeller. Valendo-se disso, controlavam a matéria-prima, o transporte, ditavam as regras de comercialização dos produtos e impunham preços de compra e de venda. Enriquecidos, os Estados Unidos passaram a praticar o imperialismo. Na América Latina e nas Filipinas, intervindo nessas áreas a fim de obter lucros e vantagens. E em 1898, os Estados Unidos anexaram as ilhas do Havaí e, em seguida, ajudaram Cuba a vencer a guerra de independência contra a Espanha. E com isso, aumentaram a sua influência sobre a ilha. Os governantes dos Estados Unidos viam os povos da América Latina como atrasados e justificavam suas constantes intervenções na região, dizendo que estavam levando a civilização a estes povos. A doutrina Monroe, sintetizada na frase "A América para os americanos", e o pan-americanismo ajudaram a justificar o imperialismo estadunidense na América Latina. O governo do presidente Theodore Roosevelt praticou o imperialismo, criando uma política para a América Latina, conhecida como a Big Stick. Segundo ele, essa política consistia em conversar com os latino-americanos suavemente, mas com um porrete na mão, ou seja, usar a intimidação e a força, se necessário fosse, para dominar os latinos-americanos. Um exemplo de aplicação do Big Stick foi a política estadunidense para o Paraná. Os Estados Unidos estavam interessados em controlar um canal civil útil ao transporte de mercadorias e pessoas entre o Atlântico e o Pacífico, evitando assim o longo trajeto feito até então pelo Estreito de Magalhães, no extremo sul da América. Por isso, intensificaram e ajudaram os habitantes do que viria a ser o Panamá, e se tornarem independentes da colônia. Em 1903, nascia um novo país, a República do Panamá. Em troca da ajuda, os Estados Unidos ganharam direito à construção do canal, iniciada pelos franceses no Panamá, e obtiveram direitos soberanos sobre a zona do canal. Uma área de 16 quilômetros de largura. Por tempo indeterminado,
a partir de sua finalização, e em 1914, o que gerou enormes lucros para os estadunidenses. E em 1970, no entanto, o governo panamenho conseguiu que os Estados Unidos se comprometessem a entregar ao Panamá o controle do canal no final do século XX, o que se efetivou em 31 de dezembro de 1999. Paralelamente à política do Big Stick, o governo dos Estados Unidos adotou também a diplomacia do dólar, que consistia em comprar favores dos políticos latino-americanos, a fim de obter facilidades e vantagens econômicas na América Latina.